para a quarta questão, vamos para a quarta questão. A crise de 1929 e dos anos subsequentes teve sua origem no grande aumento da produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mercado consumidor, principalmente o externo, conheceu uma ampliação significativa. O rápido crescimento da produção e das empresas valorizou as ações e estimulou a especulação, responsável pela pequena crise de 1920 e 21. Em outubro de 1929, a venda cresceu nas bolsas de valores, criando uma tendência de baixa no preço das ações, o que fez com que muitos investidores ou especuladores vendessem seus papéis. De 24 a 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares. A redução da receita tributária que atingiu o Estado fez com que os empréstimos ao exterior fossem suspensos e as dívidas cobradas, e que se criassem também altas tarifas sobre produtos importados, tornando a crise internacional. Os fatos apresentados permitem inferir que vamos imaginar uma seguinte situação, tá? Você está falando sobre crise de 29, tá claro, tudo bem? Mas vamos dar um dinamismo a esse assunto para imaginar uma questão. E é claro, você acertando essa questão. Tudo começará exatamente da guerra. Uma vez eu conversando com alguns amigos, inclusive com alguns alunos, a gente chegou a uma conclusão que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra vista como quase que normal. A carnificina de algumas guerras aconteciam de uma maneira, vamos dizer, meio normal, porque o pessoal tinha uma seguinte mentalidade: uma guerra está resolvendo também alguns problemas, principalmente o problema de superpopulação. Isso me lembra um pouco da teoria que é ligada principalmente à geografia, chamada de teoria a teoria malthusiana. Neo-malthusiana já vai ser depois da Segunda Guerra. Eu estou antes da Primeira, então é a teoria malthusiana. A teoria de Malthus, a teoria que dizia que a população ia crescer mais do que os alimentos. A população ia crescer em esquema de projeção geométrica, enquanto os alimentos iam crescer em projeção aritmética. População PG, alimentos PA. Então é interessante que se mate esse povo. Como é que o senhor diz um negócio desse? Uma rede assim tão aberta? Não, mas eu estou dizendo isso porque era a teoria do momento. O período exigia esse tipo de pensamento. Eliminar esse excedente populacional indesejável para com isso ter uma melhor circulação de pessoas, ter uma melhor saúde e ter melhores alimentos, certo? Então uma guerra não era vista como uma coisa muito catastrófica assim. Só que a Primeira Guerra aconteceu na Europa, ela tem alta durabilidade e mata 10 milhões de pessoas. Então não tem como não dizer que foi ruim, certo? Aí vamos lá. Essa é a primeira pancada que o sistema capitalista leva. Ele tinha vivido momentos muito bons. Século XVIII, o liberalismo estava em alta. Século XIX, o liberalismo estava consolidado. Século XX, aí começa a decadência. Vem a guerra, vem a Revolução Russa, vem o totalitarismo, vem a Segunda Guerra. Você está me entendendo? São tantas crises sequenciadas que o capitalismo ele tem que entregar os pontos a quem? Ao Estado. Então o que é que você percebe no tempo do século XX? Uma crise do liberalismo. E crise do liberalismo lembra o quê? A ascensão do Estado. O Estado vira de novo interventor. Ele fica ali manobrando. Hoje o Estado é assistencialista, não é mais interventor, porque nós vivemos no neoliberalismo. O neoliberalismo me lembra privatização, e a privatização ela tem esse domínio maior, certo? Voltemos aqui à nossa questão. Outra pancada que o capitalismo leva é a crise de 29. Mas a crise de 29, vê se você já tinha parado para pensar dessa maneira. Foi uma crise gerada por má administração. O que é que pensaram os norte-americanos nesse momento? Depois da guerra, a Europa não se recupera. Então o que é que os Estados Unidos começou a fazer? A superproduzir. Superproduzir o quê? Indústria, agrícola, não importa o processo que é produzido, eles produzem demais. Produção demais gera aquela lógica. Quanto mais existe um produto, mais barato ele custa. E como ele era muito barato, não valia a pena mais produzir. Então aconteceu uma falência.
mas só que a falência dos Estados Unidos era a falência final do processo capitalista. Você notou? Então, crise de 29, decorrente de processos de má administração, mas também decorrente de um momento em que o mercado eufórico imaginava que a Europa não ia se recuperar. E você deve estar perguntando, e como é que essa Europa se recuperou depois dessa primeira guerra? Ó, meu filho, explorando a África e a Ásia, tá certo? A África e a Ásia eram zonas de exploração europeia através do imperialismo, aquele do século XIX. Essa exploração continuava. Eu até posso lhe dar um dado. Eu espero que você aguente a barra, porque a informação é pesada. Em 10 anos do século XX, de 1919 a 1929, 10 anos nesse século XX, a exploração da Europa sobre a África e a Ásia foi maior do que o século XIX inteiro. Então, é por isso que existem tantas cenas terríveis da região africana, por exemplo, em relação à exploração que aconteceu no início do século XX. O que hoje eu chamo de globalização, eu já chamei de imperialismo e eu chamo também de um processo exploratório, tá certo? Vamos ser rápidos agora. Nesse processo de crise que os Estados Unidos chegou a passar, que vai se recuperar com o grande presidente Franklin Delano Roosevelt, beleza? Roosevelt. President Roosevelt, que fez o plano New Deal, né, o novo acordo, que ele se recupera, tá certo? A crise está relacionada à opção B de bola, o significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial consistiu dos fatores originários da crise de 29. Ó, peguei a guerra. Notaram? Peguei a guerra. A guerra acabou com a Europa, Estados Unidos muito feliz, Europa acabada, Estados Unidos bem, eles produziram demais, Europa se recuperou e eles foram pro buraco. Na verdade, não foram pro fundo do poço, eles foram pro fundo do poço cavando, porque foi ruim demais. A quarta é B de bola.